Hoje nós vamos falar sobre improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa. Deixa eu aparecer aqui para trocar essa ideia com vocês. Nesse momento inicial, eu quero que vocês entendam o que é a própria expressão, o conceito de improbidade administrativa. Antes de mais nada, eu quero, na verdade, orientar vocês sobre disposições constitucionais e a lei de improbidade administrativa. Primeiramente, a lei de improbidade administrativa é essa aqui, ó. É a lei 8429 de 1992. Essa é a lei de improbidade administrativa. Lei 8429/92. Mas de onde saiu a lei de improbidade administrativa? Meus amigos, primeiramente entenda que improbidade administrativa é uma expressão que deriva da nossa Constituição. A nossa Constituição, no artigo 37, parágrafo 4º, diz assim: os atos de improbidade importarão. Eu não vou nem continuar. Eu já vou só te dizer o seguinte: a Constituição já estabeleceu que existem atos de improbidade. Ela não definiu, ela não disse nada, ela só disse que os atos de improbidade importarão. Ela diz lá, ressarcimento do erário, indisponibilidade de bens, perda da função, suspensão de direitos políticos, etc. Mas, basicamente, a nossa Constituição, ela criou, ela instituiu a figura de um ato de improbidade. Ela não definiu. E aí, nós vamos pela própria etimologia da palavra, que eu até coloquei aqui embaixo para vocês, no slide, vocês estão vendo, ó, atenção, etimologia da palavra. O que quer dizer improbidade administrativa? Improbidade é o oposto de probidade. Probidade é sinônimo de conduta ética, de boa-fé, de honestidade, de lealdade. Logo, improbidade administrativa é uma conduta antiética, de má-fé, desonesta, desleal. Então, improbidade administrativa, por definição, é uma desonestidade. E aí, já que é improbidade administrativa, é uma desonestidade produzida perante a administração pública de alguma maneira. Então, é você agindo de maneira desonesta perante a administração pública. Agora, é evidente que o conceito de improbidade administrativa ele acabou sofrendo uma série de conceituações doutrinárias e até mesmo em legislações, mas essencialmente doutrinárias, que caíram todas elas basicamente nessa mesma linha, de que é um ato de desonestidade perante a administração, mas aí vieram várias informações depois. Os tipos de atos de improbidade, se é de forma dolosa ou culposa, e já estou te adiantando que é só de maneira dolosa, não há mais improbidade culposa. Isso foi uma alteração recente da lei de improbidade, que já já eu vou falar com vocês. Tudo bem? Então, nessa questão do conceito de improbidade administrativa, eu queria trazer para vocês aqui uma definição que é a que eu particularmente prefiro, a definição do Rafael Oliveira. É o seguinte, pessoal: improbidade é ato ilícito praticado por agente público ou terceiro, geralmente de forma dolosa. E aí, ó, deixa eu te dizer uma coisa: geralmente não. Hoje em dia é de forma dolosa. O que acontece? Essa definição aqui do Rafael Oliveira é uma definição de acordo com o texto anterior das alterações da lei de improbidade. Hoje não é mais geralmente, é de forma dolosa. Contra as entidades públicas e privadas gestoras de recursos públicos, capaz de acarretar enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou violação aos princípios que regem a administração. Então, olha só, esses aqui, pessoal, eu vou deixar até aqui já encaminhado para vocês, são os tipos de improbidade administrativa. Enriquecimento ilícito é o primeiro, lesão ao erário, o segundo tipo de improbidade, e violação aos princípios que regem a administração, o terceiro. Então você tem aí 1, 2 e 3. Artigos 9º, 10 e 11 da lei de improbidade. Outro ponto aqui, que daqui a pouco a gente vai, logo na sequência, falar, é sobre quem comete ato de improbidade. E o conceito já diz que pode ser um agente público ou até mesmo um terceiro. Quem é o terceiro? Quem não é agente público. Porque você tem a administração pública,
Você tem um agente público e você pode ter uma terceira figura, que não é um agente público, mas deve estar a ele associado. E aí diz ali também de forma dolosa. Pessoal, essa questão de forma dolosa, eu chamo a sua atenção para a Lei 14.230/21, que alterou significativamente a Lei de Improbidade Administrativa. Muitos até estão chamando de nova Lei de Improbidade Administrativa. Eu particularmente discordo. Não é uma nova lei de improbidade. A numeração da lei continua sendo a mesma. É a Lei 8429/92. Agora, muitas alterações foram feitas. Alterações significativas, alterações importantes, alterações imensas. É realmente, quando você olha, praticamente uma nova lei, porque muita coisa mudou. Mas, na verdade, ainda é a lei antiga. E dentre as grandes alterações promovidas por essa reforma à lei de improbidade é que acabou a improbidade culposa. Então não existe mais improbidade no modelo sem querer querendo, estilo Chaves. Agora a improbidade é só de maneira dolosa, com a intenção de ser desonesto, com a intenção de ser desleal, com a intenção de ser antiético, de agir de má fé, de cometer improbidade. Não é mais possível você cometer improbidade por negligência, imprudência ou imperícia, ou o sem querer querendo do Chaves, como eu disse a vocês. Tudo bem, pessoal? Então eu queria trazer vocês para esse cenário inicial. Antes da gente seguir, o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, que eu vou anotar aqui porque é o fundamento constitucional quando nós falamos de improbidade administrativa, o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, ele traz uma pressão no final, que é o seguinte, ele diz lá, improbidade, portarão, ressarcimento, suspensão de direitos políticos, na forma e gradação previstas em lei, e aí surgiu a lei de improbidade administrativa, sem prejuízo, aí diz assim, ó, esse dispositivo da Constituição diz assim, ó, sem prejuízo ou seja, não prejudica a ação penal cabível. Sabe o que a gente extrai daqui? Que os atos de improbidade administrativa não são ilícitos de natureza penal. O ato de improbidade administrativa é um ilícito de natureza civil. Logo, traduzindo de uma maneira que você entenda de forma bem clara, ninguém será preso ao final de uma ação de improbidade. Improbidade não gera cadeia. Improbidade gera punição civil, como, por exemplo, multa. Improbidade gera punição administrativa, como, por exemplo, a perda da função pública. Improbidade gera até mesmo punição de ordem política, como, por exemplo, suspensão dos direitos políticos. Mas improbidade não gera detenção, não gera prisão, não gera. Por quê? Ah, mas peraí, professor, é improbidade se eu afanar recurso público, meter a mão lá em recurso público sem improbidade administrativa? Evidentemente que é. Ué, e eu não vou preso por isso? Não por ação de improbidade. É porque, veja, uma única conduta do servidor, a gente já trabalhou isso aqui no Focado, existiu um edital uma vez, eu não lembro qual foi o edital, né? Não sei nem, o edital, talvez o seu próprio edital traga essa expressão, né? De responsabilidade sêxtupla dos agentes públicos. Eu vou além, você tem até uma possibilidade de responsabilidade séptupla. Eu acho que até isso é correto, septo de 7, né? Por quê? Vamos lá. Você meteu a mão em recursos públicos. Vamos pensar o seguinte, você pode responder por improbidade? Sim. Você pode responder administrativamente, se for agente público, gerando, por exemplo, a demissão? Sim. Você pode responder penalmente, criminalmente, porque é crime também? Também. Você pode responder na comissão de ética? Sim. Você pode responder se você causou dano a alguém, uma ação civil proposta para essa pessoa? Também, dependendo da situação, ressarcir o poder público, etc. Você pode responder perante o Tribunal de Contas? Também. Você pode responder por impeachment, dependendo do tipo de agente que você é? Também, olha aí, ó, 7 processos diferentes em razão de uma única conduta. Então, veja, improbidade é apenas uma esfera de responsabilidade, uma possível forma de responsabilizar o servidor, mas não a única. Existem várias outras. Tudo bem, pessoal? Então,
eu vou até voltar aqui, contextualizado aqui com vocês. Nós encerramos esse nosso primeiro bloco. Na sequência, eu vou falar com vocês justamente sobre quem pode cometer um ato de improbidade administrativa. Tá bom? Clica aí embaixo que eu já volto.